Sua clínica fatura, mas o dinheiro desaparece? Onde é que está o seu problema? Esse vídeo, ele não é sobre faturar mais. Se você já fatura bem e ainda assim sente que o teu dinheiro ele está evaporando antes do dia 30, o problema, na maioria das vezes, não é o quanto entra, mas é para onde esse dinheiro ele está indo. Então, nos próximos 15 minutos, eu vou te mostrar exatamente onde esse dinheiro ele pode estar se perdendo dentro da sua clínica. E eu vou te apresentar também um raciocínio que utiliza 4 indicadores que praticamente ninguém te ensinou na faculdade e que pode salvar o seu negócio. Então, fica até o final, porque ao encerrarmos, eu vou te passar um passo a passo prático para que você possa aplicar ainda essa semana dentro da sua clínica. Mas para a gente começar, eu preciso te apresentar aqui um exemplo, um problema. Então eu vou te contar uma cena que eu vejo se repetir praticamente em toda clínica que eu atendo. É um médico que olha para o seu relatório de faturamento do mês e encontra um faturamento muito bonito, um faturamento de 150, 200 mil reais e às vezes até mais. Quando ele olha para esse resultado, obviamente que ele fica tranquilo. Porém, todavia, entretanto, chega dia 25, dia 28 de cada mês e o saldo ele não fecha. Ou seja, falta dinheiro para pagar a equipe, falta dinheiro para pagar fornecedor e às vezes falta dinheiro até mesmo para pagar o próprio Prolabore. E o mais frustrante, isso não está acontecendo porque a clínica não está faturando. Isso acontece muitas vezes, pessoal, porque o dono ele olha apenas para um número, para apenas um indicador, que é o faturamento. Quando, na verdade, nós precisamos olhar para, no mínimo, 4 indicadores diferentes que acontecem ao mesmo tempo dentro de todos os negócios. E se você não souber separar esses 4 indicadores, você vai administrar a sua clínica no escuro, com os olhos completamente fechados e tomando decisões com base num único número que não te conta a história toda do seu negócio, da sua clínica. Então, o que você vai aprender aqui nesta live? A real diferença entre esses 4 indicadores essenciais. O primeiro é o faturamento. O segundo é o recebimento. O terceiro é o resultado de caixa. E o quarto é o saldo bancário. 4 informações que são essenciais para gerir qualquer negócio, qualquer tipo de clínica. E por que confundir esses conceitos, né? A gente vai entender que confundir esses conceitos é o que faz a maior parte das clínicas quebrarem no Brasil. Então, muito importante. Então, o que você vai saber fazer, né, ao final desta live? Identificar onde exatamente o seu dinheiro está sumindo, né? Entre esses 4 números. E também você vai ter um plano de ação prático para que você possa aplicar essa semana e parar de fechar o seu caixa no aperto. Essa vai ser a nossa entrega, nada de teoria solta, então quero que você saia daqui com total clareza sobre como olhar para dentro do seu negócio. Vamos entender aqui, gente, então o nosso primeiro buraco financeiro, que é a relação entre faturamento versus recebimento, a relação que existe entre esses 2 indicadores. O primeiro é o faturamento, é tudo aquilo que você vende, ou seja, tudo aquilo que você está executando de serviço no decorrer do seu mês. As consultas vendidas, os procedimentos vendidos, os pacotes vendidos. Então, faturamento é tudo aquilo que você vendeu. É um número, né, que aparece exatamente bonito ali no seu sistema de gestão, é o seu 100 mil, 150, 200 mil de vendas. Enquanto que o recebimento, ele é outra coisa, ele sinaliza outra informação. Uma coisa é o que você vende, outra coisa é o que você recebe. Então, o teu recebimento, ele é aquele dinheiro que efetivamente entrou na conta da sua clínica. E entre esses dois números, existe um abismo muito grande, principalmente
para aquelas clínicas que trabalham com convênio. Por que que existe esse abismo? Primeiro, por causa das glosas, né? O convênio, ele simplesmente não paga tudo o que foi faturado, né? O convênio, ele paga parte do que foi faturado, porque muitas vezes tem um erro de preenchimento da guia, uma auditoria, o prazo de preenchimento. Então, ou seja, não necessariamente a gente recebe dos convênios todo o valor que nós deveríamos receber. E onde que está o grande problema disso? Boa parte das clínicas nem audita se recebeu o que devia. Simplesmente só confia. Então, por isso que existe um abismo entre o que é faturado e o que de fato é recebido, principalmente para quem trabalha com convênio. Só que, óbvio, não são só as glosas o problema desse abismo. Muitas vezes o problema desse abismo também está no prazo de recebimento das vendas que nós fazemos no particular, né? Então, você atende hoje, o convênio, ele só te paga daqui 45, 60 e até 90 dias. Só que enquanto isso, as contas da clínica elas vencem todo dia 5. A cada 30 dias, essas contas se renovam. E eu recebo muitas vezes aquilo que eu vendi com um prazo muito longo. Então, o convênio, ele nos paga em 45, 60 ou até 90 dias. E também tem o prazo de recebimento dos meus atendimentos particulares. Então, às vezes eu tenho aquele meu cliente que parcelou em 5 vezes, em 3 vezes, em 10 vezes. Eu tenho aquele cheque. Eu tenho aquele cheque que voltou. Eu tenho aquele cartão que a operadora ainda não repassou. Então, é muito importante vocês entenderem que o que a gente fatura é diferente do que a gente recebe. E vamos fazer aqui um exemplo prático. Uma clínica que fatura R$180 mil por mês. Mas desse valor de 180 mil faturado, 25 já ficam presos lá em glosas e recursos do convênio. E desses 180 mil, apenas 40 mil foram recebidos à vista. O restante foi parcelado pelos clientes via cartão de crédito em inúmeras vezes. Ou seja, no final, o que chega naquele respectivo mês em que você faturou 180 mil é um valor muito menor. Esse é um ponto muito importante. Então, se você toma decisões de gasto olhando apenas para o faturamento, você já começa o mês completamente errado. Então, por isso que você precisa ter muito clareza sobre aquilo que você fatura, mas também sobre aquilo que você está sendo capaz de receber. E o segundo buraco também está em relação ao recebimento, mas é a relação que existe entre o recebimento e o seu resultado efetivo de caixa. Então, beleza, digamos que o seu dinheiro chegou, né? Então, digamos ali que você está conseguindo ter um recebimento médio de 150 mil reais, 140 mil reais, 160, 100 mil reais de recebimento, de dinheiro entrando mensalmente na sua conta. Isso significa que sobrou lucro? Não necessariamente. Porque recebimento, pessoal, é o que entra. O resultado de caixa, ele é o que sobra depois que eu paguei tudo que era necessário dentro da minha operação. Então, o resultado de caixa, ele só acontece depois que eu pago todos os meus custos variáveis. Aqui a gente vem com materiais, insumos, taxa de cartão, comissão, os repasses médicos, né? Cada clínica tem um modelo de repasse ao seu médico, né? Então, o repasse também muitas vezes costuma ser um grande vilão silencioso, porque muita clínica calcula o repasse com base no faturamento e não sobre o que efetivamente foi recebido. Então, eu não posso estar repassando para o meu médico em relação àquilo que foi faturado, sendo que eu vou receber daqui 90 dias. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Um outro ponto é os impostos, né? Aqui entra mais um erro clássico, calcular imposto com base num regime errado, com uma alíquota errada, não fazer o provisionamento. E por fim, a gente não pode deixar de falar das nossas despesas fixas, que aí entra aluguel, folha de equipe, administrativa, os sistemas de gestão, os terceirizados. Então, ou seja,
eu só vou descobrir o meu resultado de caixa depois que eu pagar tudo. Então, aquilo que eu estou recebendo não é o meu lucro. O meu lucro é somente o que sobra. Então, você pode ter recebido exatamente 100, 130, 160 mil reais no mês e depois que tirar tudo isso, depois que pagar tudo isso, digamos que sobrou aí 18, 20 mil reais. Esse sim, esse é o seu resultado. Esse resultado é que diz se sua clínica ela é lucrativa ou não. Se ela é positiva, se ela está com resultado positivo ou não. E não aquilo que entrou e também não aquilo que foi faturado. É realmente o que sobra, certo? Muito importante, pessoal, ficar atento então nestas relações entre o que nós faturamos, o que nós recebemos e qual é o nosso saldo, o nosso resultado de caixa. E o nosso terceiro buraco é a relação entre resultado de caixa e saldo bancário. E aqui, pessoal, é onde mora a maior confusão de todas. Por quê? Você pode ter tido resultado positivo dentro de um respectivo mês, como eu acabei de mencionar no exemplo. Uma clínica que recebeu 160, pagou todos os gastos, entre custos variáveis e despesas fixas, e sobrou 20 mil reais. Então, ou seja, estou com resultado positivo. Só que isso significa que a minha clínica foi lucrativa, teve um resultado positivo no papel. O mesmo, mesmo tendo esse resultado positivo no papel, pode acontecer no meu saldo bancário ele estar negativo ou zerado. Como assim, Marcelo? Peraí, por que isso acontece? Porque esse resultado, pessoal, que a gente identifica depois de analisar o que foi recebido e depois de analisar tudo que foi pago, ele funciona como uma fotografia contábil, né? Como uma fotografia que mostra quais foram os fluxos de entrada e saída e se essa balança de entrada e saída está equilibrada. Mas o mais importante dentro de uma empresa, dentro de uma clínica, é o saldo bancário acumulado. Qual é o saldo que esta empresa está conseguindo acumular? Qual é o caixa? Qual é o dinheiro físico disponível hoje que essa empresa ela está conseguindo? E por que então que muitas vezes o meu saldo bancário não está batendo com o meu resultado positivo de 18 ou 20 mil reais? Primeiro ponto, gente, é o descasamento das datas, né? Eu não recebo necessariamente tudo no mesmo dia e pago tudo no dia seguinte. Infelizmente, muitas vezes, o meu prazo, a minha data de pagamento, ela é anterior à minha data de recebimento. Então, eu tenho datas de pagamento e de recebimento que, em algumas situações, elas não estão alinhadas. Então, se você não tiver uma reserva de caixa, o seu caixa ele vai estar negativo, porque você primeiro está pagando para depois receber. O segundo ponto são investimentos, né? Aquela compra de um equipamento, aquela reforma de sala, e muitas vezes as clínicas não consideram isso como uma despesa. Então, ou seja, de algum lugar esse dinheiro está saindo da conta bancária. Então, eu não posso negligenciar este pagamento quando eu for fazer o meu fechamento. E o mesmo acontece com parcelas de dívidas antigas, empréstimos, financiamentos, parcelamento do imposto. São todas saídas de caixa que em algumas vezes não são contempladas no nosso fluxo de pagamento, não são consideradas como uma despesa fixa da empresa. E aí que está o grande erro. Por isso que algumas empresas têm resultado positivo, mas o saldo da conta ela está negativa, porque ela está tendo saídas que não estão sendo registradas. E por fim, né, gente? A gente não pode esquecer da retirada dos sócios acima do combinado. A gente vê muito médico tirando do caixa da empresa como se fosse uma conta bancária pessoal. E aí, automaticamente, quando eu retiro algo que não está planejado, eu sangro o meu caixa. E automaticamente eu prejudico o caixa da empresa. Então é por isso, gente, que existe muita clínica que fatura muito, que tem um resultado positivo no papel e mesmo assim quebra. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm o hábito de não olhar para o caixa, de não olhar para o saldo real, para o dia a dia da operação, de forma separada do resultado contábil, do resultado de faturamento, de forma separada do resultado gerencial, que é o nosso recebimento. Então agora,
papel e caneta, quero que vocês peguem papel e caneta e anotem o nosso plano de ação para você acabar com todos esses problemas. Primeiro, montar um fluxo de caixa semanal, né? Ou seja, um alinhamento, um controle do que você vai pagar por semana e do quanto você vai receber semanalmente. Não é para fazer isso apenas uma vez no mês. É uma previsão de pagamento e recebimento semanal. Prever entradas e saídas por semana é o que evita surpresa no dia 25 de cada mês. Segundo ponto, separar contas por finalidade. O que é isso? Classificar aquilo que eu estou pagando de custo variável, de imposto, despesa fixa, investimento, empréstimo. Ou seja, eu não pago nada sem registrar. Toda a saída tem que estar registrada no meu relatório e categorizada corretamente. Terceiro ponto, calcular o repasse dos médicos sobre o que efetivamente eu recebo, nunca sobre o que é faturado. Só esse ponto, pessoal, já resolve muitos dos problemas, porque geralmente a conta mais alta de uma clínica é sempre o repasse aos médicos que trabalham nela. Então, os médicos também precisam receber de forma parcelada, conforme o nosso fluxo de recebimento. Quarto ponto, tenha um DFC gerencial mensal simples, separando o que a gente fatura contabilmente, o que a gente recebe de forma gerencial, as despesas fixas, os custos variáveis, o resultado líquido. Não precisa ser nenhum dashboard extremamente sofisticado. É um registro simples. Pode ser feito inclusive via Excel ou qualquer outro sistema gerencial financeiro simples que nós temos disponíveis hoje na internet com um baixo custo de aquisição. Quinto ponto, definir um prolabore fixo e uma política clara de distribuição de lucros, com data certa e montantes específicos que a gente precisa guardar no nosso caixa como caixa de segurança. Então, fazer essa definição de prolabore e política de retirada de distribuição de lucro é muito importante. E, por fim, monitorar a nossa inadimplência, o atrasamento do recebimento dos clientes e, consequentemente, as glosas, o quanto é descontado pelos convênios e, consequentemente, aquilo que está pendente do convênio nos pagar. Aquilo que não é medido não pode ser corrigido. Muito, muito, muito importante. Então, pessoal, se vocês aplicarem esses 6 pontos, você já sai na frente de 90% das clínicas que eu atendo e que eu vejo por aí. E é exatamente aqui que eu preciso ser honesto com vocês. Esse plano que eu acabei de te passar, ele resolve boa parte dos problemas. Porém, ele só funciona se você souber exatamente, com precisão, os números da sua clínica hoje. Não adianta colocar valores aproximados. Eu preciso do número exato. Sem o número exato, esses pontos que nós trabalhamos, esses 6 planos de ações, não vão funcionar. Então, ou seja, onde está a sua glosa, qual é o seu prazo médio de recebimento, qual é o seu resultado real, qual é o descasamento entre entrada e saída do seu caixa, qual é o seu faturamento, qual é o seu saldo bancário, tudo tem que ser exatamente conforme o valor específico. E é por isso, pensando em ajudar vocês, que nós criamos um diagnóstico financeiro para clínicas médicas. Então, se você chegou até aqui e se identificou com algum desses buracos que eu mostrei, com algum desses problemas, esse é o próximo passo natural. É você preencher o nosso diagnóstico financeiro. O link, ele está aqui na descrição do nosso vídeo, então faça o preenchimento conforme a realidade da sua empresa e receba imediatamente o seu resultado. E se você quiser, obviamente, uma devolutiva personalizada e mais aprofundada, é só solicitar aqui no nosso diagnóstico. Então, pessoal, chegando ao final da nossa live de hoje, recapitulando, faturamento não é recebimento, recebimento não é resultado e resultado não é saldo em banco. Se você entender essa separação e aplicar o plano de ação que eu te passei aqui, os 6 pontos do plano de ação que eu te passei aqui, a chance de você chegar no final do mês sem sufoco é muito grande. E não esquece de se inscrever aqui no canal para receber sempre em primeira mão todo o nosso conteúdo.
Até breve, pessoal!